No calor escaldante da favela do Sol, a pastora Leila foi interceptada por 2 policiais desonestos e brutais. Ela foi extorquida, espancada e humilhada em plena rua. Quando a notícia chegou ao seu marido, o coronel Jamil, sua fúria explodiu. No entanto, por trás de tudo, desvendou-se uma conspiração sombria e muito mais perigosa. Naquela tarde, o bairro parecia realmente em chamas. O sol estava a pino, refletindo seus raios no asfalto escuro e criando aquela ilusão de calor que tremia ao longe. Poeira da rua voava misturada com a fumaça incessante dos veículos, tornando a atmosfera ainda mais sufocante. Porém, no meio daquele alvoroço, a figura da pastora Leila mantinha a calma. Em sua bis branca, simples, mas sempre bem cuidada, ela atravessava o trânsito pesado da área urbana. Seu rosto era sereno, embora ela apertasse os olhos ocasionalmente por causa do brilho implacável do sol. Para outras pessoas, o calor poderia ser uma tortura. Mas para Leila, a viagem de volta para casa depois do seu trabalho sempre trazia um sentimento especial de gratidão. Leila acabará de deixar uma pequena igreja evangélica na periferia onde, todas as tardes, ensinava às crianças o estudo bíblico. Seu vestido longo branco esvoaçava levemente ao vento. O xale simples que cobria sua cabeça estava bem arrumado, prendendo seus cabelos. Ela nunca se importava com o suor escorrendo pela testa, pois para ela aquela tarefa era um ato de fé que não podia ser adiado. A voz das crianças ainda ecoava em sua mente. As passagens bíblicas que elas recitavam davam-lhe ânimo para retornar para casa com o coração leve. Em sua mente ela só queria chegar logo em casa, fazer sua oração, e descansar um pouco antes de retomar sua rotina diária. O trânsito congestionado daquela tarde não abalava sua determinação. O movimento estava denso, buzinas soavam sem parar. Mas sua bis branca seguia em velocidade normal. De vez em quando, ela olhava para a direita e para a esquerda, certificando-se de que seu caminho estava seguro. Embora simples, a motoneta era a companheira fiel que a levava para todo lugar. Seu sorriso continuava ali. Não porque a viagem fosse confortável, mas porque se sentia satisfeita por ter cumprido seu dever de ensinar. Um coração puro sempre iluminava seu rosto, mesmo quando seu corpo estava cansado. Por trás daquele olhar sereno, havia a convicção de que a bondade sempre protegeria seus passos. Mas ninguém sabia que aquela jornada não seria uma viagem comum. O calor opressor, o barulho dos veículos e a rua que parecia não ter fim, eram um cenário para um grande teste que a esperava. A bis branca seguia tranquilamente. Contudo, o destino havia preparado um evento que mudaria o dia de Leila por completo. Ela não percebia que a poucos passos dali, sua paz seria roubada por 2 figuras sombrias que a aguardavam no meio da estrada. Um encontro que não apenas a feriria fisicamente, mas que também a arrastaria para uma grande conspiração, muito mais obscura do que ela imaginava. Leila, que estava calma em sua viagem, foi subitamente surpreendida por um grito alto vindo da beira da estrada. 2 figuras altas e corpulentas saíram da sombra de uma árvore no passeio, bloqueando o caminho de sua bis branca. O sol do meio-dia parecia focalizar os dois, revelando rostos brutais com clara má intenção. Tatu, com seu corpo musculoso e olhar penetrante, levantou a mão bem alto, gesticulando para Leila parar. Ao seu lado, Careca, um homem atarracado de cabeça raspada e lustrosa, gritou com uma voz rouca, forçando Leila a encostar imediatamente. A atmosfera, que era apenas de barulho de trânsito, de repente ficou tensa e ameaçadora. Careca deu um passo à frente de forma agressiva, gesticulando como se a rua fosse dele. "Ei, encosta logo aí!" Ele gritou, fazendo com que alguns motoristas olhassem, mas rapidamente desviassem o olhar, evitando se envolver. Leila, ainda na motoneta, sentiu o coração palpitar forte. Ela não era uma mulher medrosa, mas o olhar dos 2 homens claramente indicava perigo. Tatu a encarava intensamente, exibindo uma expressão de satisfação, como se sua presa tivesse caído em sua armadilha. Os 2 estavam parados no meio da rua. Não havia espaço para Leila seguir. O ar quente aumentava a pressão. O suor escorria pela testa de Leila, misturando-se à ansiedade que começava a dominá-la. No entanto, ela tentou manter a calma.
Ela guiou sua bis branca para o acostamento, seguindo a instrução com cautela. Os olhos dos moradores ao redor se voltaram para ela. Alguns cochichavam, outros apenas ficavam em silêncio. Eles sabiam quem eram Tatu e Careca. Dois nomes frequentemente ouvidos nas ruas da cidade como policiais que frequentemente oprimiam os cidadãos sob o pretexto de uma blitz. A coragem de enfrentá-los era quase inexistente, pois todos sabiam as consequências: espancamento, terror, ou até mesmo acusações falsas. Quando a bis branca parou, Tatu se aproximou com passos firmes, chegando perto de Leila com uma expressão cruel. Sua mão musculosa batia no próprio peito, exibindo arrogância sem limites. Careca estava ao lado da motoneta, como um predador pronto para atacar sua vítima a qualquer momento. Pelo olhar deles, era óbvio que aquilo não era uma simples fiscalização. Leila sentiu um arrepio no meio do calor do dia. Um mau pressentimento começou a apertar seu coração. Ela sabia que o encontro com aqueles dois policiais seria o início de algo maior. Uma confrontação que mudaria completamente o rumo daquele dia. Leila tentou manter a compostura. Com as mãos um pouco trêmulas, mas com dignidade, ela abriu a pequena bolsa que carregava no ombro. De lá, tirou sua CNH, o CRLV e outros documentos do veículo, entregando-os a Tatu. Seu rosto permanecia inclinado em sinal de respeito, embora seus olhos demonstrassem cautela total. Tatu pegou os documentos com suas mãos grandes e ásperas, examinando cada folha. Ele semicerrou os olhos, franzindo a testa, como se estivesse procurando um erro grave. No entanto, os documentos de Leila estavam completos, válidos e sem problemas. Depois de alguns momentos, Tatu fechou os documentos bruscamente e olhou para Careca, que estava ao lado da motoneta. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Não era um sorriso amigável, mas sim de satisfação cheia de malícia. Estão completos, sim, ele murmurou com uma voz grave. Parecia relutante em perder a oportunidade de prejudicar Leila. Careca apenas deu um sorriso sarcástico. Seus dentes grandes indicavam que ele já entendia o jogo do seu parceiro. Os dois eram uma dupla suja que não buscava mais a verdade, mas sim o lucro pessoal em cima do sofrimento alheio. Leila encarou Tatu com coragem. Em seu coração, ela estava convicta de que não havia feito nada de errado. Ela havia seguido o procedimento, mostrando tudo o que lhe foi pedido, sem omitir nada. Mas a expressão de Tatu a deixava ainda mais perturbada. Aquele sorriso traiçoeiro não era sinal de que o problema tinha acabado, mas sim um aviso de que algo muito pior estava prestes a começar. O ar quente da cidade parecia se tornar mais pesado, pressionando seus ombros e tornando a respiração de Leila mais curta. No entanto, ela manteve a cabeça erguida, recusando-se a ceder à aura de intimidação que aumentava. Ao redor deles, alguns motoristas começaram a diminuir a velocidade para ver o que estava acontecendo. Olhares de pena eram direcionados a Leila. Mas ninguém se atrevia a se aproximar ou dizer uma palavra. Eles conheciam a reputação de Tatu e Careca, e sabiam muito bem o risco que corriam se tentassem ajudar. Tatu, por sua vez, apreciava a atenção. Para ele, quanto mais testemunhas, mais poderoso ele se sentia. Com uma atitude arrogante, ele fez um gesto com a mão, pronto para continuar o jogo sujo que havia planejado. Em seu sorriso sutil, havia uma intenção maligna que logo prenderia Leila em uma teia de extorsão cruel. Tatu fechou os documentos do veículo com um barulho alto e olhou para Leila com um olhar acusador. Você pode até ter todos os papéis, mas não pense que vai se safar assim tão fácil, ele disse em um tom frio. Ele então acusou Leila de estar dirigindo muito rápido, como se sua bis branca estivesse em uma corrida. A acusação era claramente inventada, pois todos que a viram sabiam que Leila estava em velocidade normal. No entanto, Tatu a proferiu com total convicção. Como se sua palavra fosse lei inquestionável. Por trás de seus óculos escuros, surgiu um sorriso de escárnio, revelando a má intenção que ele havia escondido desde o início. Careca imediatamente continuou a fala do seu parceiro com um grito áspero. Sua voz cortou o barulho da rua, assustando alguns motoristas que passavam. Sai da moto agora, ele gritou, tornando o clima ainda mais quente.
Seu porte grande e a voz estrondosa davam a impressão de que ele era o dono da rua. Mas era evidente que ele só estava buscando uma desculpa para pressionar Leila. Careca se aproximou, olhando-a intensamente com um olhar cheio de raiva. Como se Leila tivesse cometido uma infração gravíssima e imperdoável. Leila baixou a cabeça por um momento, respirou fundo e obedeceu à ordem com o coração pesado. Ela sabia que era inútil discutir com policiais como eles. Ela parou totalmente sua bis branca. Baixou o descanso lateral e desceu da motoneta. O calor intenso do sol a atingiu diretamente, fazendo sua pele arder. O suor escorria pela testa, mas ela tentava manter o rosto calmo. Ela estava de pé diante de Tatu e Careca. Seu corpo magro estava ereto. Embora fosse evidente que ela estava sentindo desconforto e ameaça crescente. Careca começou a andar em círculos ao redor da bis branca como um lobo faminto avaliando sua presa. Tatu estava parado com os braços cruzados, olhando Leila de cima a baixo, como se estivesse ponderando o próximo passo. A situação fez a atmosfera ao redor ficar tensa. As pessoas que passavam apenas olhavam rapidamente e seguiam em frente. Ninguém ousava parar. Leila estava sob o sol escaldante. Seu vestido branco brilhava à luz, criando um forte contraste com a atitude agressiva dos dois homens à sua frente. No íntimo, ela estava plenamente consciente de que a acusação era apenas o começo de um jogo sujo que eles iriam começar. Sem rodeios, Careca agarrou a mão de Leila, que ainda segurava a chave da bis branca. De forma brusca, ele a roubou e a segurou firme, como se já fosse dele. Seu rosto redondo e careca refletia a luz do sol, aumentando a impressão assustadora que já lhe era inerente. Enquanto isso, Tatu deu um passo à frente, batendo no peito com arrogância, exibindo-se como o senhor da rua. Sua expressão era de triunfo, como se tivesse conseguido prender um passarinho indefeso. Para eles, uma mulher jovem e gentil como Leila era apenas um alvo fácil de extorquir, sem resistência. Tatu abaixou o rosto, aproximando-se de Leila. Em um tom cheio de arrogância, ele proferiu sua exigência. Se você quiser sua moto de volta, prepare R$1.000 agora. A frase saiu clara, sem deixar dúvidas de que aquilo era uma extorsão descarada. Careca, que estava ao lado da moto, riu alto. Como se estivesse confirmando que aquele valor era o preço final. A quantia era absurda, muito maior do que qualquer multa de trânsito. Mas para Tatu e Careca, as regras eram apenas ferramentas, e os dois estavam certos de que aquele meio-dia era o momento perfeito para obter um lucro sujo. Leila olhou para os dois com um olhar amargo. Seus lábios tremiam, não de medo, mas de raiva contida. Ela sabia que o pedido era irracional, muito longe de ser justo. Mas à sua frente estavam dois homens grandes com rostos ameaçadores, que claramente não hesitariam em usar a violência se ela recusasse. Ao seu redor, alguns moradores que pararam apenas observavam. Alguns, com celulares, filmavam de longe. No entanto, ninguém se atreveu a se aproximar para ajudar. Todos entendiam. Quem tentasse intervir poderia ser a próxima vítima das mãos pesadas dos dois policiais. Careca balançou a chave da bis para o alto, como se estivesse zombando. Tatu sorriu com satisfação. Seus olhos demonstravam certeza de que Leila não tinha escolha. Mas no coração de Leila a chama da resistência começou a se acender. Ela percebeu que se cedesse agora, aquele dia seria apenas o começo de uma opressão mais longa. Com a respiração regulada, ela permaneceu ereta sob o calor, encarando os dois policiais sem hesitar. O que Tatu e Careca faziam podia calar os moradores, mas para Leila, aquele era o momento de decisão: calar ou resistir. Leila respirou fundo, tentando acalmar seu coração acelerado. Mas desta vez ela não podia ficar em silêncio. Com uma voz firme e convicta, ela disse: "Eu não vou pagar. Não sou culpada e vocês não têm motivo para me exigir tanto dinheiro." Suas palavras saíram firmes, perfurando os ouvidos de Tatu e Careca. Seus olhos estavam cheios de coragem. Mesmo que seu corpo magro estivesse sob o sol forte, cercada por duas figuras muito maiores. Sua declaração deixou alguns moradores que assistiam de longe surpresos.
Eles não imaginavam que uma mulher pudesse ser tão enfática diante de dois policiais conhecidos por sua crueldade. Careca, que já era temperamental, não aceitou a recusa. Seu rosto ficou vermelho, as veias de seu pescoço saltaram. Em questão de segundos, ele deu um passo à frente com um olhar cheio de raiva. Sem aviso, sua mão grande voou em direção ao rosto de Leila com um tapa forte e ensurdecedor. Leila cambaleou para o lado. Seu lábio se partiu, e sangue fresco pingou em seu queixo. Alguns moradores taparam a boca. Outros se encolheram de pavor. Mas ninguém se atreveu a interromper a ação brutal. Para Careca, o tapa era uma forma de mostrar quem mandava na rua. Tatu, por sua vez, riu com satisfação ao ver seu parceiro descarregar a raiva. Ele não parou por aí. Com passos largos, Tatu agarrou o corpo frágil de Leila e a levantou no ar com sua única mão forte. Como se Leila não fosse um ser humano, mas apenas uma boneca para ser jogada à vontade. Um sorriso de escárnio estava em seu rosto, mostrando o quanto ele se deleitava com o sofrimento alheio. Diante dos moradores em choque, Tatu girou um pouco, levantando o corpo de Leila ainda mais alto, tornando a cena ainda mais humilhante e dolorosa de assistir. Leila se contorceu fracamente, tentando se soltar. Mas seu corpo não era páreo para a força muscular de Tatu. O sangue ainda escorria de seu lábio. Sua visão estava um pouco turva. Mas seu olhar não se apagou. Por trás da dor lancinante, a determinação de rejeitar a injustiça ainda era forte. A cena se tornou um símbolo claro de arbitrariedade. Uma mulher que acabará de voltar do ensino bíblico, sendo humilhada no meio da rua por dois policiais corruptos e sedentos por poder. Todos que assistiam prenderam a respiração, cientes de que aquele evento era um retrato sombrio. Um sistema que deveria proteger o povo, mas que estava, na verdade, oprimindo. O corpo de Leila foi finalmente jogado no asfalto quente e escaldante. O som do impacto do seu corpo contra a rua foi claramente audível, fazendo com que alguns moradores que assistiam prendessem a respiração. Sua respiração agora estava ofegante. Seu peito subia e descia com dificuldade. Enquanto seu lábio rachado continuava a sangrar. O vestido branco que ela usava estava manchado de vermelho, criando um contraste nítido com a cor pura do tecido. O sol forte intensificava seu sofrimento. Como se a própria terra estivesse testando sua paciência. Mas por trás do corpo caído, seu espírito de resistência ainda não tinha sido quebrado. Ela tentou mover as mãos, se apoiando. Mesmo que a dor se espalhasse por todas as suas articulações. Careca, com passos duros, puxou a bis branca de Leila para a beira da estrada. A moto foi movida para o lado como se fosse apenas uma mercadoria apreendida e sem valor. Embora para Leila aquele veículo fosse seu único meio de transporte, que a acompanhava para dar aulas de Bíblia em diferentes igrejas. Careca segurou as chaves da moto firmemente. Ocasionalmente, ele as balançava no ar, aumentando a humilhação para a proprietária, que agora estava indefesa. Tatu, não menos cruel, riu da situação. Seu riso era alto, cheio de satisfação, acompanhado de palavras de insulto que feriam a dignidade. Este é o destino de quem é teimoso, Leila. Basta resistir um pouco e já cai indefesa, ele disse, apontando para o corpo de Leila, que ainda tentava se levantar. Os moradores que assistiam de longe só podiam se entreolhar. Alguns rangiam os dentes, contendo a raiva. Outros quase choravam, testemunhando aquela crueldade. Mas o medo do uniforme que cobria Tatu e Careca impedia que se movessem. Ninguém se atreveu a se aproximar. Ninguém teve coragem suficiente para ajudar. Os únicos corajosos eram aqueles que levantavam as mãos, segurando celulares para filmar secretamente a cena brutal. Eles sabiam que mesmo que não pudessem ajudar diretamente, pelo menos aquela prova digital serviria como um testemunho de que a injustiça realmente aconteceu em plena luz do dia. Em meio à dor, Leila ainda tentava encarar os dois policiais que a humilhavam. Seu olhar estava cheio de dor, mas também de uma determinação inquebrável. O sangue continuava a escorrer, molhando o asfalto abaixo de seu rosto. No entanto, ela não proferiu nenhuma palavra de súplica.
O silêncio em sua atitude apenas comoveu ainda mais os moradores que assistiam. Eles sabiam que a mulher estava defendendo sua dignidade, mesmo que tivesse que suportar uma dor excruciante. E por trás daquele olhar ainda aceso havia uma mensagem de que a verdade jamais poderia ser esmagada, mesmo que seu corpo fosse tratado como poeira na rua. Poucas horas após o incidente cruel na rua, a notícia chegou à casa de Leila. Um vizinho veio ofegante. Seu rosto estava pálido porque ele trazia uma notícia chocante. Com a voz embargada, ele contou que Leila havia sido vítima de violência policial na rua e agora estava internada no hospital, cheia de ferimentos. A frase caiu como um raio em pleno dia para Jamil. Imediatamente o silêncio da casa se transformou em tensão. O coração de Jamil disparou, seus músculos ficaram tensos, e seu rosto, geralmente calmo, agora estava rígido, contendo uma explosão de emoção. Jamil não era qualquer um. Ele era um coronel da polícia militar conhecido por ser rigoroso, disciplinado e respeitado por muitos. No entanto, por trás de sua patente e uniforme, ele continuava sendo um marido cujo coração estava profundamente ligado à sua esposa. Ao ouvir que Leila havia sido tratada com crueldade, seu sangue ferveu. Ele abandonou imediatamente todas as suas atividades de serviço. Não importava qual fosse o assunto. Seus passos eram longos e firmes. Seu corpo estava ereto, embora um pesado fardo emocional estivesse pressionando seu peito. Em seu rosto estava clara a determinação de um militar: buscar a verdade, exigir responsabilidade e proteger quem ele amava. Ao chegar no estacionamento do hospital, Jamil andou rapidamente com um olhar que fazia as pessoas ao seu redor se encolherem. Enfermeiros e pacientes que o viam se afastavam, abrindo caminho, porque a aura de rigor que ele carregava era muito intensa. O som de suas botas pretas batendo no chão do corredor aumentava a impressão de que aquele passo não poderia ser interrompido por ninguém. Seu rosto estava tenso, o maxilar cerrado, e seus olhos brilhavam intensamente, contendo uma raiva prestes a explodir a qualquer momento. Para Jamil, o hospital não era apenas um lugar para buscar a confirmação do estado de sua esposa, mas o começo de uma longa jornada contra a injustiça que havia atingido sua família. Em seu coração, Jamil já havia preparado duas coisas: uma oração pela segurança de sua esposa e uma promessa de vingança contra aqueles que ousaram ferir a honra de sua família. Cada passo que ele dava fortalecia essa determinação. Ele sabia que aquele não era um dia comum. Aquele era o dia em que um coronel da PM, que geralmente mantinha a calma pelo bem da nação, era forçado a encarar a dura realidade de que a dignidade de sua esposa havia sido pisoteada na rua da cidade. E Jamil não era um homem que aceitaria isso facilmente. Sua raiva agora não era apenas a de um marido, mas a fúria de um militar que havia jurado defender a verdade. No quarto do hospital, Leila estava deitada fracamente na cama. Seu rosto estava pálido, seu lábio ainda estava rachado com restos de sangue seco, e seu corpo estava cheio de hematomas devido à violência que acabará de sofrer. Embora seu corpo estivesse fraco, sua determinação em contar a verdade não se apagou. Com uma voz baixa, mas firme, ela começou a explicar a cronologia dos eventos, do início ao fim. Seu olhar estava fixo em Jamil, como se quisesse garantir que cada palavra que ela dizia fosse firmemente cravada no coração de seu marido. O quarto estava silencioso. Apenas o som do gotejar do soro e a respiração pesada de Leila podiam ser ouvidos. Jamil estava sentado na cadeira ao lado da cama. Seu corpo estava inclinado para a frente, ouvindo cada detalhe sem piscar. Suas duas mãos estavam cerradas sobre os joelhos, tão apertadas que as veias saltavam. Cada palavra que saía da boca de Leila era como uma faca que perfurava seu peito. Como sua esposa, uma pastora que voltava depois de dar estudo bíblico, podia ser tratada de forma tão desprezível na frente da sociedade. A dor que ele sentia não era apenas porque Leila estava ferida, mas também porque a honra de sua família havia sido pisoteada pelas mãos sujas de policiais de rua. Leila explicou como Tatu a acusou de dirigir muito rápido. Como Careca gritou forçando-a a descer, até que os dois exigiram uma quantia irracional de dinheiro. Ela também contou o momento em que Careca a esbofeteou sem piedade.
E como Tatu levantou seu corpo no alto e depois a jogou no asfalto quente. Sua voz tremia, ocasionalmente segurando a dor em seu corpo. Mas ela se esforçou para continuar sua história claramente. Lágrimas escorriam pelos cantos de seus olhos, não de medo, mas pela dor de ter que se lembrar do tratamento desumano. Jamil levantou a cabeça lentamente, olhando fixamente para o rosto ferido de sua esposa. Em seu coração, a raiva queimava como brasas acesas. Ele prometeu a si mesmo que aquele tratamento não seria tolerado. A promessa de um marido e de um coronel. Quem ousasse tocar na honra de sua família deveria se preparar para sofrer consequências ainda maiores. Em silêncio, ele se inclinou, aproximando o rosto da mão de sua esposa, e sussurrou: "Eu não vou ficar parado. Eles vão pagar por tudo isso." Seu olhar mudou. Não era mais apenas o olhar de um marido, mas o olhar de um militar pronto para ir para o campo de batalha em nome da justiça. Jamil deixou o hospital com passos rápidos. Seu corpo ainda estava cheio de uma raiva intensa. Ele não se importava mais com o calor do sol forte ou com o barulho do trânsito da cidade. Para ele havia apenas um objetivo: a delegacia de polícia. O lugar onde os 2 policiais que haviam ferido sua esposa deveriam estar. Ele acelerou sua moto com velocidade constante. Seu rosto estava rígido, o maxilar cerrado. Seu olhar estava fixo para frente. Como se cada segundo que ele perdia fosse um insulto adicional à dor de Leila. Em seu coração, ele já estava preparado para um grande confronto. Ao chegar no pátio da delegacia, Jamil desceu com um movimento firme. Suas botas pretas pisaram com força no piso de ladrilhos do pátio, fazendo com que algumas pessoas ao redor olhassem. Sem esperar por instruções, ele entrou imediatamente. Seu corpo ereto e sua aura de coronel da PM faziam com que qualquer um que o visse se curvasse automaticamente. Ele procurou Tatu e Careca com um olhar penetrante. Seus olhos percorreram todos os cantos da sala cheios de raiva. Mas o resultado foi nulo. Os 2 nomes que ele queria confrontar não estavam ali. A ausência apenas fez a raiva de Jamil aumentar. As veias em sua testa saltavam, sua respiração estava ofegante, e seu punho cerrado estava ainda mais forte. Como era possível que 2 policiais que acabaram de cometer um abuso contra um civil pudessem desaparecer tão facilmente de seu próprio quartel? Essa pergunta girava em sua cabeça, aumentando a suspeita de que algo estava sendo encoberto propositalmente. O clima na delegacia, que geralmente era movimentado, de repente parecia silencioso. Os policiais na sala estavam curvados, fingindo estar ocupados com seus respectivos arquivos. Como se não quisessem se envolver com a chegada da figura imponente e furiosa. Ninguém se atreveu a cumprimentá-lo, muito menos tentar detê-lo. A aura de Jamil era muito forte. Seus olhos ardiam em chamas. Sua autoridade era incomparável. A delegacia, que deveria ser um lugar de refúgio para o povo, parecia um ninho de medo devido à chegada de um coronel da PM exigindo justiça. O silêncio dos policiais era uma prova clara de que eles sabiam que algo estava errado. Jamil estava parado no meio da sala. Seu peito subia e descia e, em silêncio, ele jurou que encontraria Tatu e Careca. Mesmo que todo o sistema tentasse escondê-los. No meio da tensão silenciosa do escritório, passos calmos foram ouvidos se aproximando. Era o delegado Mário, o chefe da polícia daquela cidade. Seu cabelo já estava começando a ficar grisalho nas têmporas. Mas seu rosto ainda tinha o olhar penetrante de um oficial sênior. Com um leve sorriso, ele se aproximou de Jamil, que estava parado no meio da sala. Sua voz era calma, como se quisesse dissipar a atmosfera congelada. Coronel Jamil, ouvi as notícias sobre sua esposa. Lamentamos muito o ocorrido. Acredite, todas as despesas médicas serão cobertas por nós, ele disse. Tentando acalmar a raiva que era claramente visível no olhar do coronel. Jamil se virou e encarou Mário intensamente. Seu olhar parecia querer penetrar a máscara usada pelo delegado. A promessa de cobrir as despesas médicas soava bem. Mas para Jamil isso não era uma solução.
O que valia o custo do hospital comparado à dignidade de uma mulher que havia sido tratada cruelmente? O que valia a promessa de dinheiro se os policiais que deveriam proteger eram, na verdade, os agressores? Jamil apenas ficou em silêncio, deixando as palavras pairarem no ar sem resposta. Ele sabia que a voz calma e a atitude amigável eram apenas um véu cobrindo algo muito mais podre por baixo. O delegado Mário tentou manter a calma. Sua mão alcançou o ombro de Jamil, dando-lhe um tapinha suave, como se estivesse demonstrando empatia. Mas seu olhar continha algo que não era totalmente sincero. Havia um brilho estranho em seus olhos, como se ele estivesse escondendo um segredo que não deveria ser revelado. Ele prometeu uma solução. Ele falou sobre responsabilidade. Mas ele nunca mencionou os nomes de Tatu e Careca. Não havia intenção de trazê-los. Nenhuma garantia de que os agressores seriam punidos. Apenas promessas vazias destinadas a acalmar a tempestade à sua frente. Jamil suspirou profundamente e assentiu friamente. Ele não queria discutir ali, não porque aceitasse, mas porque sabia que era inútil exigir justiça de uma boca que só sabia esconder a verdade. Com passos firmes, ele se virou e saiu da sala. A atmosfera na delegacia permaneceu tensa. Os policiais ainda estavam curvados. Enquanto o delegado Mário estava parado com um sorriso ambíguo difícil de decifrar. Para Jamil, aquela promessa era apenas cinza levada pelo vento. O que ele queria não era a indenização, mas a responsabilidade real dos dois policiais cruéis que haviam destruído a dignidade de sua esposa. E ele sabia que o caminho para a justiça acabará de começar. Jamil mal havia saído pela porta da delegacia com o rosto frio quando, de repente, um ataque brutal atingiu suas costas. Tatu surgiu por trás em alta velocidade, desferindo um chute violento que fez o corpo de Jamil cambalear e cair no chão áspero do pátio. O impacto foi tão forte que o som dos ossos batendo no asfalto foi claramente audível. Todo o pátio ficou em polvorosa. Alguns moradores do lado de fora ficaram chocados e cobriram a boca. Não acreditando que um coronel da PM pudesse ser tratado com tanta crueldade por dois policiais de rua. Antes que Jamil pudesse se levantar, Careca agiu rapidamente com suas mãos grandes. Ele agarrou a gola da camisa de Jamil e o arrastou bruscamente para fora da delegacia, como se estivesse arrastando um animal indefeso. O corpo de Jamil foi arrastado diante de muitos olhos que assistiam. Poeira da rua grudou em sua camisa preta, aumentando a humilhação do tratamento. Careca sorriu cinicamente, aproveitando cada segundo de sofrimento que ele impunha. Tatu, que andava ao lado, aumentava o terror com palavras rudes. Como se estivesse ensinando uma lição a quem ousasse resistir. Ao chegarem do lado de fora da delegacia, os dois descarregaram a violência sem piedade. Soco após soco atingia o corpo de Jamil. O punho de Tatu acertou seu rosto. O chute de Careca atingiu seu estômago, fazendo o corpo de Jamil cambalear para a esquerda e para a direita. Os moradores que assistiam só podiam prender a respiração. Alguns começaram a filmar com seus celulares. Mas ninguém ousava se aproximar. O som dos socos misturado com os gritos ásperos dos dois policiais criava uma cena aterrorizante. Um oficial superior da PM sendo humilhado publicamente por policiais que deveriam ser parceiros da lei. Careca alertou em voz alta: quem tentar brincar vai ter o mesmo destino. Até um coronel pode ser derrubado por nós. Que dirá vocês, povinho? A frase ecoou no ar quente do meio-dia, fazendo as pessoas que assistiam se arrepiarem. Tatu acrescentou com uma risada cruel. Como se os dois estivessem no auge de um poder inabalável. Mas por trás dos olhares ansiosos dos moradores, havia algo diferente. Uma raiva reprimida, uma sensação de náusea contra a arbitrariedade, e uma simpatia crescente por Jamil, que continuava a receber os golpes sem parar. O que Tatu e Careca fizeram naquele dia não foi apenas um ataque físico, mas uma humilhação aberta à dignidade de um militar e à honra do povo diante da lei. O corpo de Jamil estava cheio de ferimentos, seu rosto estava sujo de poeira, seu lábio estava rachado, e ele ainda estava ofegante devido aos golpes consecutivos de Tatu e Careca. No entanto, por trás do corpo aparentemente frágil,
algo estava lentamente se levantando. Seu olhar ficou frio. Não era mais o olhar de um homem humilhado, mas o olhar de um militar cuja fúria havia sido despertada. Um breve silêncio envolveu o pátio da delegacia. Quando Jamil começou a se apoiar nas mãos, levantando-se lentamente passo a passo. Os moradores que assistiam prenderam a respiração, observando a figura que acabará de ser espancada, agora de pé, com uma autoridade completamente diferente. Quando ele se levantou totalmente, o corpo de Jamil se ergueu com força. Mesmo com o sangue escorrendo pela testa, seus músculos estavam tensos. Seus olhos emitiam um brilho que de repente fez Tatu e Careca ficarem paralisados. A aura de coronel da PM que estava escondida até então agora irradiava claramente, esmagando a coragem dos dois policiais. Sem uma única palavra, Jamil avançou rapidamente. Seus movimentos eram como um raio impossível de desviar. Seu punho direito atingiu o rosto de Tatu com força. O som do impacto ecoou, fazendo algumas pessoas gritarem. Tatu, que estava tão arrogante, agora desabou no chão. Seu rosto estava ensanguentado. Seus olhos reviraram, indefeso. Careca, que viu seu parceiro cair, ficou chocado na hora. Ele recuou meio metro. Mas o medo durou apenas um instante. Pois Jamil já estava se aproximando dele com passos pesados e cheios de raiva. Careca tentou se defender, mas sua força não era párea. Jamil o empurrou com as duas mãos. Com um único empurrão, o corpo grande de Careca voou em direção ao portão de ferro da delegacia. Um barulho alto foi ouvido quando seu corpo atingiu o portão, que ficou parcialmente torto e danificado. Careca caiu, gemendo de dor. Sem acreditar que seu corpo pudesse ter sido derrubado tão rapidamente. Os moradores que assistiam ficaram atônitos. Eles não imaginavam que Jamil pudesse reverter a situação de forma tão rápida e brutal. Aquele que havia sido humilhado até o fim agora era aquele que tinha Tatu e Careca caídos e indefesos. Os sussurros dos moradores se transformaram em pequenos gritos de incentivo. Alguns até se atreveram a levantar as mãos em sinal de apoio. Aquele momento não era apenas a recuperação de um homem defendendo a si mesmo, mas também um símbolo da resistência do povo contra a arbitrariedade que os oprimia há tanto tempo. Jamil, com todos os ferimentos em seu corpo, estava de pé como um símbolo de coragem, abalando o coração de todos que assistiam. Com o peito ainda subindo e descendo e o corpo cheio de ferimentos, Jamil permaneceu ereto diante da multidão. De repente sua voz explodiu, alta e estrondosa, quebrando o silêncio ameaçador. Eu não sou o culpado. Eu sou a vítima. E minha esposa também é vítima das mãos desses tiranos, ele gritou com uma voz que atingiu o coração de todos que a ouviam. Suas palavras saíram como um martelo, atingindo a consciência dos moradores. Em seu rosto não havia mais fraqueza, apenas o fogo do espírito de um guerreiro que se levantava contra a injustiça. Jamil deu um passo à frente, apontando diretamente para Tatu e Careca caídos no chão. Vocês todos testemunharam. Mesmo o povo simples se unido pode derrubar o poder tirano. Ninguém está imune à verdade. Ninguém é mais forte do que a voz do povo. Sua voz ecoou no pátio da delegacia, atravessando as paredes do medo que há tanto tempo aprisionavam a comunidade. Os moradores que antes estavam em silêncio agora começaram a gritar. Seus gritos de apoio ecoaram. Alguns batiam palmas, outros gritavam alto declarando coragem. Tatu e Careca, que antes eram imponentes, agora não passavam de sombras vazias. Seus corpos grandes estavam caídos, seus rostos estavam machucados e seus olhos estavam perdidos, engolidos pelo medo. O contraste era muito claro. Dois policiais temidos agora eram humilhados diante do povo que eles oprimiam. Aquele momento se tornou um ponto de virada na resistência. Como se abrisse os olhos de muitas pessoas para o fato de que a tirania não era um destino a ser aceito, mas um inimigo que podia ser combatido. Jamil, com todas as suas feridas, estava de pé como a prova viva de que a coragem de um pode acender a coragem de muitos. A atmosfera no pátio da delegacia mudou drasticamente. De tensão opressiva para uma explosão de espírito ardente.
Os gritos do povo ecoavam cada vez mais alto, canalizando uma energia que parecia se fundir com a voz de Jamil. Para eles, aquela não era mais apenas a luta de um homem contra dois policiais, mas a luta simbólica do povo contra um sistema tirano que estava no poder há muito tempo. E no meio daqueles gritos, Jamil estava como centro, erguendo a verdade com uma voz que não podia mais ser silenciada. Em plena luz do dia, sob o sol escaldante da cidade, nasceu uma nova coragem que não podia mais ser apagada. Os gritos do povo que acabavam de irromper pararam de repente quando passos calmos foram ouvidos vindo da porta da delegacia. O delegado Mário, o chefe de polícia, apareceu com um rosto diferente do anterior. Não havia mais a expressão calma e o tom diplomático, mas sim um sorriso cínico que exibia um triunfo total. Com as duas mãos ele começou a bater palmas suavemente, produzindo um som que soava como escárnio. O aplauso ecoou no pátio, cortando o fervor do povo que acabará de se acender. Todos os olhos estavam agora fixos nele, esperando o que ele diria. Muito bem. Tudo saiu conforme o plano, disse o delegado Mário em um tom frio, mas claro. Suas palavras trouxeram um silêncio imediato. Jamil, que estava de pé com ferimentos por todo o corpo, virou-se bruscamente, olhando para o delegado com total desconfiança. Os moradores também ficaram confusos, sem entender o significado da frase. Mas lentamente os pedaços da suspeita começaram a se encaixar. Tatu e Careca eram apenas peões, meras ferramentas em um jogo muito maior. Um frio percorreu o coração das pessoas que assistiam, percebendo que o que haviam visto não era o fim, mas o começo de algo mais assustador. O delegado Mário avançou, parando diante da multidão. Com uma voz sarcástica, ele acrescentou: "Vocês acham que isso era sobre uma multa? Vocês acham que era apenas sobre violência na rua? Não. Tudo isso foi orquestrado com um único objetivo: fazer você sair, Jamil." Sua declaração fez o peito de Jamil estremecer. De repente, tudo o que havia acontecido antes, a interceptação, a extorsão, o espancamento de Leila, parecia fazer parte de um grande roteiro. Leila pode ter sido usada como isca, uma vítima cuidadosamente escolhida para forçar Jamil a aparecer em público, para que ele pudesse ser encurralado naquele palco aberto. Os moradores que antes gritavam agora estavam em silêncio. Alguns recuaram, sentindo medo. Jamil encarou. Seu rosto estava rígido. Mas sua mente girava rapidamente, ponderando as possibilidades. Se tudo aquilo fosse realmente parte de uma conspiração, então o inimigo que ele enfrentava era muito maior do que apenas dois policiais de rua. Havia uma força sombria que o estava mirando há tempos, esperando o momento certo para derrubá-lo. E aquele era o momento que eles estavam esperando. A atmosfera ficou tensa. O ar parecia parar de se mover. A história terminava assim, suspensa, deixando um grande mistério. Quem era realmente o